Perda, né? Porque todo encontro ele é bem aprofundado. Então, se a gente perde um, vocês percebem que eu faço uma sequência, uma retomada, acaba perdendo bastante. Fábio, ela colocou aqui no grupo. Você está no grupo, né? Você vai acompanhando aí, né, por favor? Tá, A Shelly, da Lucinéia e a Jaqueline não estão conseguindo entrar. Pode ser também questão de conexão, né? pode, Então vamos lá. pode ser. É, hoje é o nosso sexto encontro de formação. Depois desse, nós teremos só mais dois encontros online, seguido de duas oficinas e uma atividadezinha final para vocês receberem aí a certificação de 120 horas do curso Alfabetização e Literacia. A gente já vem de uma caminhada, né? Já estamos aí mais de 50% da caminhada. E hoje, pode passar, Fábio, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na educação infantil e no ensino fundamental, e que muitas vezes no fundamental ele não é tão valorizado, né? Nós vamos falar sobre os jogos como instrumento de aprendizagem. A gente já começou a falar desse assunto quando a gente falou com relação aos recursos educacionais digitais, a gente falou dos jogos digitais, né? Mas não explicamos a importância, não discutimos sobre a necessidade, sobre essa questão do jogo na vida infantil. Então, hoje nós vamos aprofundar nesse assunto. Nós vamos falar sobre o conceito de jogo e brincadeira, né? O que é o jogo, o que é a brincadeira, diferenciar isso, porque é importante que o professor saiba fazer essa distinção, os aspectos históricos do lúdico no Brasil, as fases do desenvolvimento infantil, é importante que o professor compreenda bem essas fases. A gente estuda na faculdade, mas de uma forma superficial, né? A gente não leva isso para a nossa prática. Deixa eu ver aqui que o negócio tá. Pronto. O brincar e o desenvolvimento infantil, a importância disso para o pleno desenvolvimento da criança, jogos como recursos didáticos dentro da nossa prática e o brincar na BNCC. Porque todo encontro eu gosto de fazer um link daquilo que eu estou falando e do documento que está norteando a educação a nível nacional. Então, nós falaremos sobre isso hoje, tá certo? Pode passar, Fábio, por favor. Então, para inspirar, vamos começar com uma frase de Albert Einstein. O Einstein ficou minúsculo, meu Deus. Tens que aprender as regras do jogo. Depois, tens que jogar melhor que qualquer um. Então, aí dentro desse viés, né, de falar de jogo, eu quis trazer uma frase que remetesse a isso, mas que a gente levasse ela para um campo muito mais amplo do que simplesmente o jogo por si, né? Vem falando da importância da gente, não de querer ser melhor do que os outros, né? Eu interpreto dessa forma, mas da gente se propor a ser tão bom naquilo que a gente faz, se dedicar tão bem naquilo que a gente faz, ao passo que a gente vai se destacar. Então, se eu sou um professor, que eu busque meios de me tornar o melhor professor possível. Se eu sou um gestor, que eu busque meios de me tornar o melhor gestor possível. Não que eu queira competir com o meu colega, não que eu queira mostrar para minha rede que eu sou o melhor, mas que eu mostre para mim todos os dias que eu sou capaz de me superar e de ser melhor do que eu fui no dia anterior. Então, é nesse sentido. Então, a gente precisa realmente aprender as regras do jogo. E dentro da nossa profissão, esses encontros que nós estamos tendo todas as quartas-feiras, é nesse sentido, de aprender realmente as regras do jogo que é educação. Né? O que é educação, de como se dá esse processo, e é para isso que a gente está se encontrando aqui todas as quartas-feiras. Pode passar, Fábio, por favor? Antes de dar início propriamente ao nosso encontro de hoje, eu gostaria de relembrar com vocês rapidinho o encontro anterior, já falamos sobre isso, né? Os feedbacks e os links, sempre com a aula que foi dada anteriormente, para a gente retomar. No encontro anterior, alguém pode me lembrar do que a gente falou? Ninguém? Não me deixa sozinha nessa sala, não, minha gente. Fala comigo. Sobre o que falamos no encontro anterior? Alguém pode abrir o microfone e me lembrar? Porque eu não lembro. Então, eu vou fazer um sorteio, pode ser?
Elson, você pode recordar para a gente sobre o que nós falamos no encontro anterior? Maricele, abriu o microfone? Oi, no encontro anterior nós falamos sobre a introdução e a formação do letramento matemático, não foi? Foi introdução à alfabetização e ao letramento matemático. Muito bom, Maricélia, obrigada. Aí Então, no você encontro passou aquela anterior, paisagem para a gente ver que tinha um rio, foi isso um caminho bem mesmo. bonito, florido. Isso, e eu passei uma avaliação, né? Nessa Isso. avaliação, vocês foram muito bem. Eu achei muito bacana. Vocês se apropriaram muito bem com relação ao conteúdo em si. Eu percebi que vocês leram o material, eu observei isso, deu para perceber que vocês leram aquele, né? Aquela folha do material em PDF, que era mesmo como vem a questão matemática dentro da BNCC, e eu fiquei muito contente. Então, esse feedback é de que na avaliação referente à alfabetização e letramento matemático, vocês saíram muito bem. Algumas dificuldades, mas eu acho que foi mais uma questão na interpretação mesmo, tá certo? E aí eu aproveito para perguntar para vocês, e eu preciso da participação de vocês, tá, pessoal? Não é uma palestra, é um encontro de formação, e no encontro os atores se falam, se conversam, trocam, porque senão vai ser só uma palestra. E palestra não é formação, faz parte, mas não é a formação no sentido do que a gente está se propondo aqui. Eu gostaria de saber, bem rapidinho, podem colocar aí no chat, como foi o primeiro encontro de formação de vocês com os professores na escola de vocês? Aconteceu? Como que foi a aceitação deles? Como que foi a participação? Como que foi o seu desenvolvimento com relação ao repasse desse encontro? Gostaria que vocês colocassem no chat ou alguém abra o microfone e fale, por favor. Como foi o encontro de vocês, o repasse do primeiro encontro de formação com os professores de vocês? Vocês já fizeram esse repasse? Fizeram o encontro com eles? Podem abrir o chat e colocar. Deixa eu ver, até agora ninguém. Vamos lá, pessoal. Se não tiver feito, coloca no chat que não fez ainda, né? Se quiser justificar o motivo, o que está dificultando, pode colocar. A gente está aqui para uma conversa, tá certo? Mas eu preciso entender como é que está se dando esse processo aí dentro da escola de vocês. Eu posso fazer sorteio novamente? Maricélia, você gostaria de falar como está sendo esse processo dentro da sua escola? Você já conseguiu reunir com os professores e fazer o repasse da formação? Na realidade, eu sou professora, né? Ah, você é professora, Eu sou professora. certo, entendi. E na sua Mas assim, escola já está acontecendo? eu assimilei muito bem isso, né? E me Ah, ajudou que muito. O ótimo. primeiro encontro foi sobre a. A psicogênese. Isso, exatamente, que me ajudou demais. Eu fiquei assim encantada, Ai, que né? ótimo. Encantada até comigo mesma, né? Fico feliz. É, Ótimo. aí, Alguém colocou aqui que não fez ainda, né? Algumas escolas ainda não fizeram. Eu acho que por dificuldades mesmo de organização dentro da escola, né, com esse retorno iminente aí, com toda essa questão de preparar o espaço, de preparar a equipe, até emocionalmente, né, porque a gente sabe da importância disso, eu sei que pode dificultar, mas eu preciso realmente saber como é que está acontecendo, se depois vocês quiserem colocar lá no grupo da assessoria, se está acontecendo, como aconteceu, se não aconteceu, até para a gente pensar em ideias de como fazer isso, de como ajudar vocês, tá certo? A gente não está aqui no sentido de impor, de cobrar de vocês se fez, se não fez. Não é isso o motivo dessa minha pergunta. A pergunta é como que está acontecendo esse processo dentro da escola, se vocês já conseguiram repassar o primeiro encontro, o segundo encontro para os professores de vocês, e como que está sendo esse processo. É no sentido de ter aí, de vocês me darem munição para poder ajudar vocês, tá certo?
Então, vocês podem ir colocando aí no chat quem já fez, como que foi, quem não fez, para a gente poder ir entendendo como que está acontecendo, tá certo? Pode passar, Fábio? Mas eu vou fazer um pedido, assim, encarecidamente. Não me deixe falar sozinha, tá, pessoal? Vamos participar, é um encontro de formação, é uma troca. Nós estamos aqui para aprender juntos, tá certo? Quando criança, quais eram os seus jogos? Vamos fazer uma reflexão. Fecha o seu olho, tenta lembrar, mas eu acredito que todo mundo lembra. São questões que marcam. Quando criança, quais eram seus jogos e brincadeiras preferidas? E que sensações esses jogos ou essas brincadeiras lhe causavam? O Fábio vai colocar aí no chat um link do Mentimeter. Vocês vão clicar e vão colocar os jogos ou as brincadeiras que vocês brincavam e algumas sensações que vocês sentiam ao brincar ou participar desses jogos, tá certo? E aí o Fábio vai compartilhar com a gente os resultados. Por favor, vamos participar. Professora Vilma, aqui já vou passando para os meus professores, que bacana, isso é ótimo. E depois se puder fazer um relato lá no grupo da assessoria de como é que está acontecendo, como que está sendo a aceitação deles, a compreensão deles com relação a essa formação, eu te agradeço muito, tá, professora Vilma? E vamos lá, responder lá no Mentimeter, tá? Quais eram os jogos, brincadeiras que vocês brincavam quando crianças e quais eram as sensações que vocês tinham ao participar desses momentos, desses jogos e dessas brincadeiras. Vamos fazer aí um flashback da infância. Não é esse não, Fábio, é o outro. Esse é o da avaliação, é o último. É que hoje nós teremos dois, gente. Eu mando tanta coisa pro Fábio que eu acho que ele fica perdido às vezes, né, Fábio? Tanta coisa. Vamos lá. Ó, já está aparecendo aqui. Casinha, futebol, bandeirinha e queimada, né? Trazia sensação de alegria, de liberdade, de felicidade, me sentia adulta. Quem mais? Só 2 pessoas participaram até agora. 7? 2? Se você quiser recarregar a página, Fábio, clica no link aí, Floraci, nesse link que o Fábio colocou aí no chat e responde lá, vai abrir uma página onde vai ter as lacunas e você preenche com o nome das brincadeiras e as sensações que as brincadeiras causavam. É importante a gente fazer essa retomada, né, fazer esse flashback mesmo de como era a nossa infância, para a gente começar a compreender essa questão agora nos nossos alunos, nossos filhos, nas crianças que nos cercam, né? Porque a maioria aqui com certeza deve ter filhos, netos, sobrinhos, não só os alunos, né? Você consegue ver aí quantos participaram, Fábio? Porque aqui para mim está bem pequenininho. Olha que bacana. Bandeirinha queimada, casinha, amarelinha, futebol, pular elástico, nunca consegui aprender, gente. Por E as enquanto, sensações, 3, né? É. Sensação de liberdade, de felicidade, de diversão. Era uma sensação incrível. Garrafão, né? Brincadeira de garrafão. Professora Vilma, gostaria de falar alguma coisa? Não, tranquilo, foi porque fui apertar uma coisa, apertei outra. Ah, sim. Desculpa. Pessoal, não, tranquilo.
Pessoal, o link está aí do lado, tá? Clica no link, vocês estão colocando no chat. Clica no link para a gente completar a nossa nuvem aqui com as brincadeiras e as palavras que remetem à sensação que a gente sentia. Então, até agora, 3 pessoas participaram, né? Infelizmente, a participação de vocês hoje não está igual aos anteriores. E eu conto muito com a participação de vocês. Todo encontro eu já trago com uma participação bem intensa de vocês. Passanel, futebol, garrafão, pular corda, bambolê, amarelinha, queimada, trazia sensação de felicidade, de competir, né? Isso tá no ser humano, essa sensação de competição, essa necessidade, né? Me sentir adulta, diversão, liberdade. Acho que tem alguém com o dedinho levantado. Semei Tia Nenga, é isso? Sou eu, Magna. Hoje eu Oi, consegui, tudo bom? tudo bem? É porque eu ouvi você falando aqui que gostaria da participação, é porque eu não consegui abrir lá o link dos jogos, tá Ah, bom? sim, tá bom. Algumas pessoas não estão conseguindo abrir, mas tá bom, deu para a gente fazer aí, e vocês, mesmo que não coloquem lá no Mentimeter, vocês com certeza estão fazendo essa retomada, lembrando de como foi a infância de vocês, né? Então, queimada amarelinha, acho que todo mundo assim que participou brincou mais, que são as que estão mais aparecendo em maior, em tamanho maior, significa que mais pessoas digitaram ela. E a sensação de alegria. Então, pode passar para o próximo slide, Fábio? Amarelinha muito. Então, vocês percebem que são brincadeiras, algumas delas, hoje a gente nem vê as crianças brincando tanto, eram brincadeiras que a gente brincava na nossa fase de infância, na nossa fase de adolescência, e que algumas hoje a gente não vê as crianças brincando com tanta intensidade com a qual nós brincávamos. Às vezes brinca ali só no ambiente escolar, orientado pelo professor, enfim, mas não brinca na rua, em casa, não é usual, né? Então, nosso intuito tem sido de encontrar formas de minimizar os problemas relacionados às dificuldades relacionadas ao processo de alfabetização e letramento, de modo geral. Então, quando a gente fala do letramento, não é só da língua materna, é o matemático, é o digital, é o letramento global mesmo. Sendo assim, o trabalho pedagógico deve valorizar as características individuais, onde deve ser ofertado ao aluno um ambiente rico de aprendizagem diversificado, com estratégias metodológicas que favoreçam a aprendizagem. Nesse sentido, o fazer pedagógico, que envolve o uso de jogos pedagógicos, possibilita ao professor um conhecimento mais aprofundado dos seus alunos, traçando objetivos adequados. Ficou bem em cima aqui. As necessidades e potencialidades dos mesmos. Então, a gente está trazendo aqui a brincadeira nesse momento e o jogo como um diagnóstico. Um momento da gente conhecer os nossos alunos, as potencialidades, as dificuldades, não só na questão cognitiva, mas na socialização, na expressão, na autoestima, que a gente já viu nos encontros anteriores, que fazem, né, são pilares, são base para um processo educativo muito bem consolidado. Então, através do jogo e através da brincadeira, o professor tem ali uma chance de conhecer o seu aluno na sua individualidade, de perceber ele como um todo, não só na questão cognitiva. Então, ele vai perceber ali quem tem um espírito de liderança maior, quem tem uma necessidade maior de aprovação, quem tem dificuldade de conversar com seus pares, quem tem dificuldade de resolver conflito, de aceitar conflito. E aí, tudo isso serve como diagnóstico para o professor traçar ali os seus objetivos e traçar o seu percurso educativo ali, didático com a sua turma. Tá bom? Pode passar, Fábio, por favor. Por meio de uma ação pedagógica pautada na ludicidade, que utilize jogos e brincadeiras, é possível desenvolver habilidades que constam no currículo. Então, através dos jogos e da brincadeira, a gente trabalha ali as habilidades que estão previstas no nosso currículo. A gente trabalha os objetos de conhecimento que estão previstos nesse documento. Mas, para isso, precisa do quê? Intencionalidade pedagógica. O professor precisa ter muito claro o que ele precisa alcançar, precisa ter muito claro de como é a turma dele,
conhecer bem a turma dele, para saber como utilizar essa ludicidade dos jogos e das brincadeiras como ferramenta de ensino. E é necessário, pessoal. Nós estamos aqui falando com professores, né, com gestores, coordenadores de educação infantil, onde esse lúdico ele é mais valorizado, e de ensino fundamental, onde muitas vezes do terceiro ano em diante, isso é esquecido. O professor começa a adultizar a criança. E olha que eu já vi em turmas de educação infantil o professor fazer isso. Colocar os meninos sentados em fileirinha, exigir deles um comportamento centrado, sentadinho, caladinho, com a participação ali só nos momentos de pergunta do professor. Então, é importante a gente conhecer a nossa turma, conhecer os nossos alunos e aproveitar essa ludicidade como impulsionadora do processo educativo. Promovendo respeito ao ritmo de cada aluno, bem como a construção de conhecimentos significativos. A proposta de trabalho com jogos enriquece a ação pedagógica, propondo desafios, levando a ações diferentes da realização das atividades formais. Então, a gente alia ao nosso planejamento aqueles objetos de conhecimento que a gente quer trabalhar, aquele conteúdo que a gente precisa desenvolver, porque o currículo ele vem com habilidade, não é isso? Dentro da habilidade, nós temos ali objetos do conhecimento que vão ser abordados, que vão ser trabalhados para o alcance dessa habilidade. E dentro desse objeto, a gente tem um conteúdo. É um conteúdo que vai ajudar o meu aluno a desenvolver essa habilidade. Então, hoje, os currículos, eles são diferentes. Antes, a gente precisava vencer conteúdo. Não é verdade? A gente precisava desenvolver, planejar de acordo com o conteúdo. Hoje, não. O foco é o aluno. O foco é o desenvolvimento de habilidades. E o conteúdo serve como recurso para desenvolver essa habilidade. E aí a gente precisa aliar a esse planejamento as atividades formais, das quais a gente já tem costume, né, que são as atividades feitas ali dentro da sala de aula, mas aliar a isso atividades lúdicas em jogos e brincadeiras. Já falei com vocês em um encontro anterior que ludicidade não pode estar só no jogo e na brincadeira. A minha postura precisa ser uma postura lúdica, o meu jeito de falar precisa ser um jeito de falar que cativa. A forma como eu direciono a minha turma precisa ser uma forma lúdica, prazerosa. Mas eu preciso aproveitar também a ludicidade dentro dos jogos e das brincadeiras como instrumento e recurso para promover a aprendizagem na minha turma. Pode passar, Fábio? Conceituando o jogo e brincadeira. É um ponto muito importante. A gente está falando de jogo, de brincadeira, mas a gente precisa ter muito claro o que é jogar e o que é brincar. Alguém gostaria de falar o que entende como brincar e jogar, esses conceitos? Qual a diferença dos dois? Pode abrir seu microfone. Bem, na minha concepção, a gente está aqui para aprender. Então, vamos lá, né? E isso não tem certo e errado, não. A gente está no bate-papo. O jogar, ao meu ver, ele requer mais regras, né? A criança vai ter mais habilidades para ela adquirir, né? Que é a questão da competição, do ganhar, do perder, né? Aí vai ter a questão mesmo do aprendizado em si. O brincar já é mais um lúdico, e aí você vai percebendo, vamos dizer assim, conceitos que ela vai memorizar, que ela vai... Fugiu a palavrinha agora, professora, que ela vai levando para o aprendizado. Internalizar, né? Isso, internalizar, mais superficialmente. Entendo. Então, eu vejo essa diferença. Ai, muito bom. Obrigada. Muito show a participação. Mas alguém gostaria, alguém concorda ou discorda? Retifica ou ratifica o que a colega falou? Ninguém? Gente, hoje eu vou ficar triste, vocês estão muito calados. Pode passar, Fábio, por favor? Então, vamos lá conceituar. O que é a brincadeira? É isso que a colega falou mesmo, né? De maneira geral, é isso. No brincar, não há regras. E se elas surgem, é proveniente de acordos livres entre os participantes das mesmas. Porque o jogo, né, ele é diferente. No brincar, tem essa liberdade. E as crianças mesmo, os participantes, os adultos, porque a gente brinca também, eles criam ali entre eles regras daquele momento. Não que são regras próprias da brincadeira, são regras que foram criadas para os participantes naquele momento, naquela ocasião.
Não existe vencedor, na brincadeira não existe isso, quem ganha e quem perde. E não existe caráter competitivo. O objetivo da brincadeira é a interação, a cooperação e, sobretudo, a diversão. Então, isso é brincadeira. E aí o Só Fábio comer e ir embora. pode passar, mas... Que ideia errada. Adriana nunca mais posso comer o posto. Célida, o seu microfone está aberto. Isso. Pode passar, Fábio, por favor? E jogo? No jogo existem regras pré-estabelecidas. Então, não são regras que eu sento ali com o meu grupo e vou impor. São regras que o próprio jogo já traz, já é culturalmente induzido, já é culturalmente internalizado naquele jogo. São regras próprias, as quais todos os participantes precisam seguir. A presença de competição e o intuito é que haja sempre um vencedor. Então, no jogo, tem vencedor, seja ele no individual ou no coletivo, né? Se é um grupo contra o outro. Então, no jogo sempre tem esse caráter de competição e de que há sempre regra e que há um vencedor. Na brincadeira, não. É uma coisa mais de cooperação e o intuito, o objetivo maior da brincadeira é a diversão. Pode passar, Fábio? O jogo não pode ser algo livre de objetivo. Durante o processo, o professor precisa observar quais orientações ou reorientações precisarão ser feitas em outro momento. Importante salientar que é possível jogar enquanto brinca e brincar enquanto joga. Então, o que isso significa? Que se eu vou propor um jogo para minha turma, uma brincadeira para minha turma, eu preciso ter um objetivo traçado. Intencionalidade pedagógica baseado num planejamento que foi feito com base em um diagnóstico em busca de alcançar um objetivo. Então, eu preciso ter isso muito estruturado, tanto para mim quanto professor, e deixar isso muito claro para minha turma. Olha, a gente vai jogar tal jogo, as regras são essas, essas e essas, e o objetivo é isso. O que eu quero que vocês aprendam? Isso. Porque quando o aluno sabe o que ele está aprendendo, qual o objetivo, o que o professor espera dele, ele consegue direcionar os processos cognitivos dele para aquela função, para aquele objetivo. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Não é levar um jogo, uma brincadeira para a sala de aula para matar o tempo. Existem esses momentos? Existem, mas até esses momentos precisam ser planejados. E aí a gente precisa ter em mente que é possível a gente brincar enquanto está jogando, mesmo que hajam regras, que haja um vencedor, é possível trazer aquele caráter de competição, de diversão, que são próprios da brincadeira, né? E enquanto a gente brinca, a gente pode jogar também. Pode ser uma brincadeira que a princípio não tem regras pré-estabelecidas, mas que eu, enquanto professor, vejo naquela brincadeira um potencial muito grande de transformá-la em um jogo, em gamificar essa brincadeira. E aí eu vou trazer regras, vou criar regras, vai ter um caráter competitivo em uma ação que a princípio não teria. Então é importante a gente internalizar isso. Pode passar? Durante o jogo, as crianças estimulam seu pensamento lógico, conhecem limites e regras que os estruturam, lidam com a frustração de perder e com a satisfação do vencer. As competências socioemocionais, elas são transversais dentro da BNCC. Né? Então, o professor ele precisa trabalhar essas competências em todos os momentos que for possível, fazer reflexões, colocar a criança em contato com momentos que façam com que elas construam e fortaleçam essas competências socioemocionais. E no brincar e no jogo, é mais fácil para o professor ver ali situações em que ele pode estimular isso, ajudar a criança a lidar com sentimentos, né, e com situações que ela, às vezes, sozinha, ela não vai conseguir resolver. Então, é importante a gente também saber quais são as competências socioemocionais, as 10 principais competências socioemocionais que estão dentro do documento, que são importantes de serem trabalhadas, para a gente aproveitar esses momentos e ajudar a desenvolver. Que a gente percebe que hoje, principalmente com a pandemia e após a pandemia, essas competências, elas precisarão ser fortalecidas em nós, enquanto adultos, professores. A gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar meios de conhecer as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, em se tratando de competências socioemocionais, para a gente conseguir atuar melhor na profissão da gente, a gente conseguir ter melhores relações
profissionais, pessoais, e a gente conseguir se destacar e resolver os problemas que a vida nos impõe. Então, nós que somos adultos, que já vem aí de uma caminhada, aprendendo, perdendo, ganhando, e perdendo e aprendendo com isso, imagina as crianças, que com essa falta de contato maior que elas tiveram aí de quase 2 anos, né, gente? 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, com esse afastamento social muito grande, imagina o quanto essas questões das competências socioemocionais estarão fragilizadas e a gente vai precisar, dentro do nosso currículo, dentro do nosso projeto político-pedagógico, dentro da nossa escola e dentro do nosso plano de trabalho, elas vão precisar ser muito bem estruturadas. Então, os jogos e as brincadeiras, eles nos dão essa capacidade, né? Eles nos enriquecem e trazem subsídios que nos ajudam a traçar esses objetivos e a trabalhar isso com as nossas crianças. Pode falar? Tá o nome da sua escola, eu tenho dificuldade em decorar o nome. É Silvânia, porque eu já entrei no Silvânia. e-mail da escola. Ah, sim. Então tá, Silvânia, pode falar. Só complementando que você já percebi que você gosta que a gente interaja, né? Sim. O que eu percebo? Eu acho que nesse momento, nessa nova fase que a gente vem vivenciando, que a gente vem enfrentando e que a gente teve a pandemia também, professora, nós teremos um desafio muito grande agora na nossa perspectiva de sala de aula. Porque as crianças ficaram muito individualizadas. Isso, né? Nós vamos falar disso lá na frente. E essa questão do jogar, do brincar, se a gente retomar as nossas atividades pedagógicas, dando uma ênfase melhor para isso, não que a gente não desse, mas que a gente ficasse mais atenta. Intensificar mais, né, Silvânia? A gente poderá sanar algumas questões individuais mesmo do indivíduo, né? Isso. Porque eu percebo que, eu digo por mim, certas situações, quando a gente fica adulto, a gente não consegue digerir, a gente não consegue lidar, porque a gente não foi trabalhado na infância. Exatamente, são lacunas e bloqueios que foram deixados lá na infância, e a gente vai falar disso também, Silvânia. Olha o tanto que a gente está, assim, interagindo bem, né? Vocês estão conseguindo entender a linguagem, e é isso mesmo, o desafio, ele é gigante, não só com os alunos, e como nós estamos falando aqui na maioria com gestores, nós, enquanto gestores que estamos à frente de um trabalho, a gente precisa ver o nosso papel, tanto na questão, né, porque ser gestor não é só prestar contas, não é só organizar a escola, não é só criar quadro de funcionário, montar quadro e organizar isso. Nós temos um grande papel na formação do nosso grupo, e não é só na formação profissional, é até em como a gente ajuda a nossa equipe a lidar com os problemas advindos do convívio. E isso é levado também para as crianças. E é isso mesmo, o desafio ele é muito grande, em todas as frentes, seja com os professores, com os alunos, com as famílias, mas nesses momentos de discussão e compreendendo qual é o nosso papel e tudo que a gente pode usar ao nosso favor, a gente vai conseguir superar. Então, enquanto brincam, as crianças experimentam sensações positivas, dentro da sua participação voluntária, e podem explorar tudo, mesmo tudo, os seus medos, receios, as suas preferências, os movimentos livres do seu corpo, que é importante para a criança, principalmente ali na fase de alfabetização, ver todo o potencial que o seu corpo tem, a linguagem, seja ela real ou fantasiada, exploram a criatividade, ou seja, as possibilidades, tanto lá no jogo, né, onde elas trabalham mais com pensamento lógico, com estrutura, com regras, com limite, né, em saber lidar com algumas sensações, a brincadeira traz essa questão mais livre, mas os dois trazem possibilidades infinitas. Cabe ao professor encontrar formas de colocar isso dentro do seu fazer pedagógico diário. Pode passar, Fábio? Para Vygotsky, a partir da observação, pode-se constatar que o jogo está presente historicamente nas diversas culturas, representando uma peculiaridade que é natural do homem. Além disso, até os animais brincam. Dessa forma, o jogo pode ter um sentido biológico. E eu, Magda, eu acredito que o jogar, o brincar, ele está no nosso DNA. Ele vem lá desde os primeiros homens, lá da época das cavernas. Lógico que com o passar do tempo, a questão cultural vai mudando o sentido das coisas, né? Antes, o brincar e o jogar era mais como uma preparação para a vida adulta.
Não que hoje não seja, mas era com mais intensidade. Então, as brincadeiras preparavam as crianças, os meninos e meninas, lá da antiguidade, lá da época das cavernas, para saber se defender, né? Para saber se defender dos animais, para saber, para ter tônus muscular, para conseguir subir nas árvores pegar alimento, enfim. As brincadeiras dos meninos eram de guerra, para aprender a lidar ali com os conflitos com outras tribos, enfim. Eu acredito nessa perspectiva de que o jogo, ele faz parte do nosso DNA, é uma questão biológica, né? Nós já nascemos predispostos para o jogo e para a brincadeira, até porque se a gente observar, não sei se vocês têm pets em casa, mas quem tem cachorro, quem tem animais em casa, observa que eles brincam. Na infância eles brincam muito mais e na fase adulta eles brincam. Eu lembro que eu criança, eu tinha um casalzinho de cachorro e a minha diversão maior era ver eles brincando. O macho corria atrás da fêmea, mordia ela, depois ela corria atrás dele. Naquele momento eu descobri que os animais também brincavam. Então, se outros animais que não são racionais, né, que não tem uma questão cultural que é passado, brincam, por que que nós, enquanto seres humanos, isso não pode estar no nosso DNA e ser realmente uma questão biológica? E aí a gente precisa respeitar essa questão. E aí eu faço uma pergunta para vocês e vocês me respondam no chat, por favor. Ser criança e ter infância é a mesma coisa? Tem o mesmo sentido? Vamos para o chat, gente. Ser criança e ter infância tem o mesmo sentido? Se vocês não quiserem justificar, não tem problema. Se você acha que sim, coloca sim. Se você acha que não, coloca não. Tá bom? Mas só participem, por favor. Não, não. Muita gente colocando que não. Não. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Acho que não. Muitas crianças são privadas da infância, sem brincadeiras. Então é isso, a gente precisa ter isso internalizado. Criança é uma fase, é uma etapa da nossa vida, né, enquanto ser humano, é uma fase da vida. Infância é uma questão cultural que foi construído, né? Então, ser criança e ter infância não tem o mesmo sentido. A gente tem crianças que elas são privadas, né, como a Luana colocou, da infância, seja porque não lhe é permitido os momentos de brincar, né, viver esse momento da infância, seja porque a gente adultiza essa criança, é aquela criança que pequenininha já está sendo tratada como uma mini adulta, é aquela criança que a família veste ela como adulta. Os programas que ela faz são programas mais voltados para adulto. A linguagem que é utilizada para essa criança é uma linguagem mais voltada para o adulto. Então, a gente precisa compreender as fases pelas quais passam, né, uma criança até se tornar adulto, para que a gente não fira essa fase e esse direito dela, que é de viver a infância. Então, a infância, ela é cheia de questões próprias, né, próprias dessa etapa da vida, da forma como vê o mundo, da forma como aprende, da forma como se expressa. Então, a criança, principalmente quem é aí da educação infantil, vê muita criança que se expressa, ela expressa os anseios, os medos, as ansiedades, através de choro, através de mordida, batendo nos colegas. Então, isso é próprio da infância. A criança, ela não sabe lidar com aquela sensação que está dentro dela. Então, ela precisa externar isso de alguma forma. E aí, cada criança vai externar isso da sua maneira. Então, a gente precisa entender, para nós, enquanto professores, respeitarmos essa fase, que é a infância. Elas são crianças e elas precisam ter o direito de viver a infância garantido, tanto no âmbito do lar, tanto quanto no âmbito da escola. E como que a escola tem visto essa etapa da infância? Eu tenho garantido a eles aprender ao mesmo tempo em que vivenciam questões que são próprias da infância, em que se expressam de forma que são próprias da infância? Então, é uma pergunta que eu deixo aí para vocês, no momento que vocês forem planejar o ano de 2022, montar aí o seu PPP, se vocês estão garantindo esses momentos da criança realmente viver a infância da forma como ela precisa ser vivida. Pode passar. Isso, Maria das Dores, isso é verdade. Então, tem várias formas de ser negado esse direito da infância, né, da criança.
Os jogos e brincadeiras ajudam a criança a ressignificar o mundo que a cerca, sendo uma ligação entre a infância e a vida adulta. Então, a criança, através do jogo, através da brincadeira, ela tanto se expressa, ela mostra como ela está vendo o que está acontecendo ao redor, ela mostra como ela está sentindo, como ela está dentro dela mesma, ela externa isso através dos jogos e das brincadeiras, e ao mesmo tempo ela ressignifica o que ela vê na vida adulta. Então, as brincadeiras de troca de papéis é uma forma da criança ressignificar aquilo que ela observa. Então, ela recria ações, comportamentos e fala da mãe, do pai, dos professores, dos adultos que a cercam, como uma forma de ressignificar. Então, ela traz isso para o mundo dela da infância, que é o brincar, ela pratica aquilo, ela atua e ela compreende. Então, a brincadeira é uma forma dela se expressar no mundo e dela compreender o mundo. E o brincar para a criança é muito sério, gente. Ela leva muito a sério. Para a gente é só uma brincadeira, para a criança não. Ela está se desenvolvendo de forma global e para ela aquele momento é um momento sério, um momento de compromisso que o adulto precisa respeitar. Tá certo? Pode passar, Fábio. O jogo e os seus contextos. Então, dentro do jogo, a gente tem diversos contextos. Pode passar, por favor. Nós temos ele no contexto sociológico. A influência do jogo no contexto social no qual os diferentes grupos de crianças brincam. Então, tem o contexto sociológico, dependendo do local, dependendo da cultura, dependendo da linguagem, as brincadeiras mudam. Porque a criança, ela nasce predisposta ao jogo e ao brincar, mas ela não nasce sabendo fazer isso. O como brincar, as brincadeiras próprias de cada cultura, isso é herança cultural, isso é aprendido. Então, no campo educacional, nós temos a contribuição do jogo para o desenvolvimento das aprendizagens das crianças. Da forma como a gente já vem falando, né? Tanto para os componentes curriculares, quanto para o desenvolvimento global desse aluno. No campo psicológico, nós temos o jogo como meio de compreender e desenvolver melhor questões relacionadas ao emocional infantil, como a gente já veio falando, que vai ser aí uma questão que a gente vai ter que pegar e aprofundar muito. E no campo antropológico, a maneira como o jogo se reflete em cada sociedade, seus costumes e a historização em diferentes culturas, porque ele vai mudando. Quando a gente lembrou das brincadeiras que nós fazíamos quando crianças, a gente percebe que algumas nem são praticadas hoje. Eu percebi ali garrafão, pulo elástico, que são brincadeiras que eu não vejo mais as crianças brincando. Então fez parte de uma época, né, de uma cultura, de uma... como é que é? Fugiu a palavra aqui, gente. De uma geração, que cada geração tem ali a sua cultura própria, seu jeito, apesar de que a gente passa isso para gerações futuras, tem coisas que são muito próprias de gerações passadas. Então, é questão cultural. E a gente precisa entender essa historicização, essa mudança no brincar e nas brincadeiras durante o processo evolutivo do ser humano. Então, os jogos e as brincadeiras, eles acompanham o desenvolvimento da sociedade. Tanto é que hoje a gente vê as crianças brincando de coisas que nós não brincávamos quando era crianças, porque não existia, não fazia parte da cultura da sociedade. Então a gente precisa compreender o jogo nesses três campos, dentro do sociológico, o campo educacional, o campo psicológico e o campo antropológico. Percebem que o brincar e a brincadeira é muito mais sério, muito mais profundo do que aquela superficialidade que às vezes a gente leva para a sala de aula, que a gente coloca para brincar no recreio, leva algumas brincadeiras, mas a gente compreendendo esses contextos, a gente vai poder aproveitar melhor os momentos de jogar e de brincar dos nossos alunos para desenvolver questões educacionais, questões psicológicas e questões antropológicas. Então, a gente vai ter momentos em que a gente vai precisar resgatar questões que são lá do passado, porque através de um jogo, de uma brincadeira que era própria de uma cultura, de uma geração lá do passado, a criança vai aprender vai desenvolver uma série de habilidades históricas, uma série de habilidades que são próprias do componente curricular, história e geografia, por exemplo. Então, a gente precisa valorizar esse recurso que a gente tem e que os nossos alunos estão prontos e próprios para executar, e que isso vai tornar o processo educativo mais gostoso para o aluno,
ele vai se sentir mais participante e para o professor vai ser mais fácil de falar a linguagem e de entrar nesse mundo infantil. Pode passar, Fábio? Se cair, a gente retoma de onde a gente parou, tá, pessoal? E aí a gente vem para o campo folclórico. A gente viu ali o antropológico, o psicológico e o sociológico, mas a gente tem também o contexto folclórico do jogo, que é a análise do jogo como expressão da cultura infantil, através das diversas gerações e de como é transmitido através dos tempos, né? Silva Apud Friedman. Então, o que é isso? É a gente perceber a criança como alguém que é um sujeito cultural. Ele é um sujeito cultural. Antigamente, a criança era vista como um mini adulto, como alguém que não tinha nada para oferecer, não é verdade? Era alguém que só estava ali para aprender o que o adulto tinha para ensinar e para depois executar essas tarefas. A criança, a gente sabe que ela ressignifica as coisas. Ela percebe o mundo, ela cria hipóteses, ela ressignifica e ela cria uma cultura. Então, o jogo era uma expressão da cultura infantil. Através do jogo e da brincadeira, a gente percebe como que as crianças de determinada época, elas pensam a sociedade nas quais elas estão inseridas, como que elas se percebem nessa sociedade nas quais elas estão inseridas, como que a relação dessas crianças com os adultos que a cercam e com as outras crianças que a cercam através dessa, né, da observação e da reflexão sobre o jogar e o brincar. Então, ele é expressão da cultura infantil. A criança, o nosso grupo de crianças, eles têm cultura própria e ela precisa ser valorizada pela sociedade. É um ressignificar, é uma releitura da nossa própria cultura, mas é uma cultura e uma forma de expressão própria dessa criança. Pode passar, Fábio? Então, eu trago aqui para vocês algumas imagens. Então, nós temos aí crianças indígenas brincando. Tá vendo que são brincadeiras diferentes, de acordo com os grupos diferentes, de acordo com a cultura na qual ela está inserida? Então, acho que tem mais dois, sabe? Então, ela aprende com o adulto, ela leva para o brincar dela, e ela ressignifica isso através de uma forma lúdica de ver. Então, nós temos aí crianças brincando de cabo de guerra, temos uma criança indígena brincando de luta, então elas estão fazendo nada mais, nada menos do que trazendo ações dos adultos e ressignificando na prática. Nós temos aí crianças brincando de roda, que já é uma questão cultural, que é inserido, é ensinado, né, e eles ressignificam. Nós temos aí crianças brincando com poppet. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos poppet. Esse brinquedo e as brincadeiras próprias que ele traz, né, as possibilidades, são próprias dessa cultura de agora. E nós temos aí uma gravura de crianças brincando de várias brincadeiras. Subindo em árvore, brincando de corda, brincando de casinha, brincando de boneca. Então, isso muda de acordo com o tempo e o espaço no qual a criança está inserido. E nós, professores, compreendendo isso, a gente vai poder aproveitar essa cultura infantil e potencializar a aprendizagem. Se a gente abrir as redes sociais, a gente vai ver uma infinidade de pedagogos e de professores e de psicopedagogos que estão usando o POPT como instrumento, ferramenta didática. É um jogo que é uma febre dessa nossa geração agora, né, desse tempo de agora, e que o professor está ressignificando, levando para a prática pedagógica. E esse é o pulo do gato, é a gente levar aquilo que a criança já domina, transformar isso numa forma didática de desenvolver determinadas habilidades e levar para a sala de aula. Tá certo? Pode passar, por favor, Fábio. Eu estou um pouco rouca. Se não estiver entendendo, fala aí comigo, tá? Em relação ao folclore, nós temos os contextos. Lá dentro do sociológico, a gente tinha vários contextos. E dentro dessa questão folclórica do jogo, a gente tem aqueles que são sensoriais e aqueles que são motores. Então, qual é o jogo motor? É aquele jogo como forma de ajudar a desenvolver sentidos, né? O sensorial. Então, ele aguça os sentidos da criança, o sentir, o ver, o cheiro, né? Então, desenvolve os sentidos de forma ampla. O motor são aquelas brincadeiras que exigem o uso de todo o corpo, mas dependem principalmente dos músculos. Então, são jogos que a criança, ao jogar, ao brincar, ela precisa usar todo o corpo, o movimento corporal, toda a potencialidade que o corpo dela pode trazer para ela para o jogo, entregar para ela no jogo, e ao mesmo tempo ela está desenvolvendo o corpo dela.
Então, quando a gente coloca a criança para brincar no trepa-trepa no parquinho, quando a gente coloca a criança para brincar com atividades onde ela corre, onde ela precisa usar equilíbrio, precisa usar força, a gente está ajudando essa criança a compreender o corpo dela e, ao mesmo tempo, fortalecer musculatura, trabalhar a coordenação motora global. Por isso que é tão importante o bebê, as crianças pequenas, brincarem, estimular essa criança a brincar, a subir, que já é próprio delas. Não é verdade? O bebê, a criança pequena, ela tem uma necessidade de subir nas coisas que é incrível. Mas isso é o corpo dela falando para ela que ela precisa fortalecer musculatura, ela precisa trabalhar o corpo para ela poder usar todo o potencial que esse corpo dela traz. Então, na questão folclórica do jogo, a gente tem que ter esse olhar sobre esses dois sentidos. Vão ter jogos e brincadeiras que eles serão sensoriais, vão desenvolver os sentidos, e jogos e brincadeiras que serão motores. Ah, Maida, tem como uma brincadeira ser motora e sensorial ao mesmo tempo? Tem, depende do planejamento do sentido que eu dou para ela e dos estímulos, né? E aí eu trago uma tela de uma brincadeira de esconde-esconde. Aí no chat, vocês acham que essa brincadeira, ela é uma brincadeira que está estimulando motor ou sensorial? De acordo com essa imagem. Bem rapidinho, que nós só temos 2 minutos nessa sala, já vai nos expulsar. A Jaqueline colocou que amava carrinho de rolimã. E a gente não vê, né, as crianças brincando tanto com isso hoje. Motor. A Shélida colocou que é motor. Mas alguém discorda da Shélida? Acha que é uma brincadeira sensorial, onde está desenvolvendo os sentidos? Motor. Mais alguém? Então vamos lá vamos lembrar como que brinca de pique-esconde. Uma pessoa conta lá até 10, até 30, alto para os outros ouvirem, né? Enquanto eles estão ouvindo que ele está contando, sabe quanto tempo tem ainda para procurar o esconderijo. E ele vai adequar a essa contagem que ele está ouvindo. Ele se esconde. E aí o outro que estava contando vai procurar. E para isso ele vai precisar de quê? Para procurar? Da atenção. Então ele vai parar e escutar se estão fazendo barulho, vai procurar nos lugares, né? A visão dele vai ter que estar muito bem aguçada. Que naquela brincadeira, né? O Fábio vai colocar aí pra gente na tela. Deixa eu só esperar pelo menos umas 12 pessoas entrarem. Manda para mim aqui no WhatsApp, por favor. Então, o que eu estava falando, pessoal? Que a criança se esconde, né, na contagem do outro, prestando atenção para ver se o tempo já está acabando. Depois o coleguinha vai procurar. E ele vai precisar ficar atento para ver se ele escuta algum barulho vindo de algum lugar, para ele saber onde as crianças se esconderam. E ele vai precisar olhar nos lugares para poder ver se encontra. Então, diante dessa minha explicação, e aí depois, beleza. A criança viu que a outra está longe, ela vai fazer o quê? Ela vai correr como nunca na vida para ir no pique e gritar salve eu, não é isso? Então, diante dessa minha explicação, vocês acham que esse jogo é motor ou sensorial? Porque anteriormente nós tínhamos, né, os colegas colocaram que era um jogo motor. Diante dessa explicação, ele é motor ou ele é sensorial? Ambos, a Lucinéia colocou, que são ambos, né? Ele vai estar usando a audição, a visão e a questão motora, né? Trabalhando todo o corpo para poder se salvar. Então, a gente precisa compreender o que é o sensorial e o motor, compreender qual é o meu objetivo naquele momento e saber quando usar, quando estimular mais a questão sensorial, quando estimular mais a questão motora. Porque lembra que a gente viu lá no início, quando eu falei de alfabetização, que para se alfabetizar a criança precisa saber ouvir, ela precisa saber, né, distinguir o que ela escuta. Então, algumas brincadeiras podem ajudar o professor a estimular essa questão. Pode passar, Fábio? Pode passar. Contextualizando historicamente, eu trago aqui uma pintura, né, de Peter Bruegel, o Velho, jogos infantis lá do século XVI.
Vocês conseguem identificar alguma brincadeira nessa tela? Coloquem para mim no chat. Coloquem para mim no chat as brincadeiras que vocês conseguem perceber aí nessa tela. Vamos lá, pessoal? Só lembrando que isso não é uma palestra, é um encontro de formação e eu preciso que vocês participem. Eu já falo demais, vocês me deixarem aqui falando sozinho. Que brincadeiras vocês conseguem perceber aí? Pode ser uma brincadeira que vocês... A imagem tá ruim para identificar. Não tem como ampliar, não, né? Bambolê, pique-pega. O que mais? Consegue identificar mais algum? Jogos de tabuleiro. Ótimo. Nós temos aí cadeirinha, né? Não sei como é que vocês chamam, aquela que duas crianças fazem o banquinho, a outra senta e carrega. Nós temos aí, eu não sei como é que chama, eu brincava muito quando criança, mas eu não sei dar o nome. Que é aquela que a gente bota um bambolê, um aro de ferro e vai rodando esse negócio mundo afora, né? Nós temos criança montando num barril. Então, nós temos aí muitas brincadeiras, algumas que a gente identifica, outras não. Temos crianças brincando de roda. Enfim, uma série de brincadeiras. Então, essa pintura, ela é lá do século XVI. Vocês percebem alguma brincadeira que é usada até hoje, que é praticada até hoje pelas crianças? Carrinho de rolimã, né? Maricélia colocou. Então, olha só, quando a gente trabalha a história, a historicização, contextualiza essa brincadeira dentro do percurso histórico, a gente ajuda a criança a compreender aquele período. Através da brincadeira, ela vai perceber como as crianças daquela época viviam, como a criança era vista naquela época, o que essa criança tinha de recursos, né, para brincar. E a gente leva a criança para um aprofundamento muito maior no que diz respeito à questão do conhecimento histórico. Então, através das brincadeiras, dependendo das atividades, da proposta, da habilidade que eu vou trabalhar e do conteúdo, às vezes é muito melhor se eu trabalhar levando a criança primeiro a compreender essa contextualização histórica do brincar. Porque através do brincar, aí nas diferentes etapas da história, a gente leva essa criança a compreender como era a sociedade. Primeiro ela compreende como que se brincava, como que a criança vivia na sociedade, como que era a sociedade daquela época e como que eram os adultos. E aí ela vai ter muito mais recursos para compreender determinado período histórico que eu esteja querendo trabalhar com ela. Pode passar. O jogo passou a ser reconhecido como instrumento pedagógico somente no período do Renascimento, aproximadamente entre os séculos XIV e XVI, pois até mesmo através de brincadeiras livres é possível desenvolver o raciocínio lógico e a inteligência. Desde então, tornou-se objeto que compõe o currículo escolar com caráter lúdico. Então, olha só a partir lá do século XIV é que começaram a perceber o jogo e a brincadeira como instrumento didático. Mas por que não viram isso antes? Na verdade, antes, gente, nem a criança era vista como um ser de direitos, né? Ela não era sujeito de direitos. Então, o próprio brincar da criança era retirado. Vocês sabiam disso? Passa para a gente, Fábio, por favor. Então, nós temos aí crianças, né, brincando com diferentes instrumentos. Nós temos aí uma criança brincando com quebra-cabeça, outra com quebra-cabeça já mais sistematizado, que é para trabalhar ali questões matemáticas. E nós temos aí um dominó da alfabetização, que a gente pegou um jogo, ressignificou e trouxe para a alfabetização. Então, trabalha-se com as mesmas regras do jogo de dominó, mas com o intuito de trabalhar aí a compreensão da letra inicial de determinados objetos. Pode passar, Fábio?
Então, a história dos jogos no Brasil, segundo Kishimoto, em 1993, é influenciada pelos portugueses, negros e índios nas brincadeiras das crianças brasileiras. Os jogos e brincadeiras presentes na cultura portuguesa, africana e indígena acabaram difundindo na cultura lúdica brasileira. Então, hoje, a cultura do brincar que a gente tem, que a gente, né, folcloricamente, historicamente, foi passando para as novas gerações, são jogos e brincadeiras próprios de crianças negras, indígenas e portuguesas, que através do contato foram modificando, ressignificando, e a gente vê hoje as brincadeiras que a gente tem, por exemplo, amarelinha, cabo de guerra, brincadeira de roda, enfim, as brincadeiras que a gente conhece aí mais historicamente. Pode passar, Fábio? Fases do desenvolvimento infantil. Então, a gente falando do jogo, de como a criança pensa e como utilizar isso na nossa prática, é importante a gente compreender bem essas fases. A gente estudou na faculdade, às vezes no curso de pós-graduação, mas a gente precisa fazer uma retomada, sob o olhar de Jean Piaget. Pode passar. Bom dia. Tem gente dando bom dia aqui no chat, não sei se só entrou agora. Segundo Piaget, o desenvolvimento infantil passa pelas seguintes fases. Pode ir passando, Fábio, por favor. Então, são 4 fases. A primeira, sensório, pode passar? Sensório motor. A segunda, pré-operatório. A terceira fase, operatório concreto. E a quarta fase, operatório formal. Então, para que eu preciso entender essas fases? Porque eu vou entender como que a criança pensa, quais são os processos cognitivos pelas quais ela está passando, e aí eu vou saber como estimular através dos jogos e das brincadeiras. Pode passar? O sensório motor é o período que vai do nascimento até os 2 anos de idade. Antecede a linguagem, onde a comunicação é construída por meio de ações. Não é o caso dos nossos alunos, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha lá com a creche zero, caracterizando como período de construção. Nessa fase, a criança constrói a percepção do próprio corpo e o seu avanço cognitivo é estimulado na manipulação de objetos e experiências sensoriais. Então, a criança nessa fase, ela é estimulada através da manipulação de objetos, tocando, levando à boca, né, observando, sentindo, ouvindo esses objetos. Então, o estímulo dessa criança e da sua percepção de corpo é feito através desse tipo de estímulo. E aí a gente vai para outra etapa. Pode passar, Fábio? Que é a etapa, a fase, né? Pode ser fase, etapa, período, estágio, pré-operatório, que começa aos 2 e pode ir até os 7 anos de idade. Aí já pega ali a criança da fase de educação infantil. É marcado pelo aparecimento da função simbólica, que é a emergência da linguagem. Ela começa a utilizar a linguagem e a enriquecer esse vocabulário. É um período de grande avanço do desenvolvimento. A criança, dos 2 aos 7 anos de idade, o avanço dela é muito grande, emocionalmente, na questão da fala, na questão física e na questão social. Muitas vezes é a etapa onde ela sai do primeiro contato social dela, que é a família, e vai para a escola, né? O estabelecimento da noção de objeto, sem que o mesmo esteja próximo, a habilidade de imaginação e imitação dos objetos também caracterizam fortemente esse estágio. Então, é o período do faz de conta, gente, das brincadeiras de faz de conta, das brincadeiras de troca de papéis, é o período da gente oferecer isso para a criança. Nessa etapa, ela já tem noção de você falar que é um ursinho e ela não precisar estar com o ursinho na mão para saber do que você está falando, né? Que é uma característica da fase anterior. Nessa fase, a criança compreende o mundo ao seu redor através da interpretação de vários papéis. É aquela fase onde ela vai ressignificar muito o que acontece ao redor dela. Então, através da observação de como a criança brinca, o professor vai saber como que é a vida familiar dela. Às vezes, na brincadeira, a gente percebe que a criança está sofrendo abuso, né? Não é, pessoal? Abuso físico, abuso psicológico. A gente percebe como é o trato com essa criança. E nessa fase, a presença forte do egocentrismo. É meu, eu. Que a colega falou anteriormente, acho que a Silvânia, que é quando as crianças retornarem para a escola, esse egocentrismo ele vai estar muito mais forte. Por quê? Não foi estimulado no contato com os outros. Já é próprio dessa fase, mas vai estar muito mais forte em razão desse afastamento social. Então, o professor vai precisar ajudar essa criança a avançar dessa fase, dessa etapa, desse estágio, através de brincadeiras, através de ações que ele coloque a criança em contato com os seus pares. Pode passar, Fábio?
Aí a gente vai para o operatório concreto. Vai dos 7 aos 11 anos de idade, ainda são os nossos alunos, percebem isso? E aí eu gostaria de uma atenção muito grande aqui nessa fase. Durante esse estágio, a criança atinge o uso das operações completamente lógicas pela primeira vez. E aí tem professor que confunde, acha que pela criança compreender as operações lógicas, ela é uma criança que já está com pensamento abstrato. Não, o nome chama operatório concreto, pessoal. Ela ainda precisa do concreto. O pensamento deixa de ser dominado pelas percepções e a criança torna-se capaz de resolver problemas que existem ou existiram. Então, ela só vai poder resolver um problema, compreender uma situação, se aquilo foi real para ela, palpável. Ela não consegue imaginar. Ela precisa do concreto para ela poder se desenvolver em sua experiência. Embora sejam ainda muito concretas, literais, né? As coisas são o que são, as palavras são o que são, significa o que significa, o comportamento é aquele, o concreto faz parte da vida dela, em seu pensamento ela se torna mais adepta. O pensamento lógico, diante dessas situações, ele se torna mais evidente. Recebe esse nome porque a criança só consegue pensar corretamente se os materiais que ela utiliza para apoiar seu pensamento existem mesmo e podem ser observados. Então, como eu já falei, a criança não consegue imaginar uma situação, pensar hipoteticamente. Ela precisa de uma situação concreta, de objetos concretos para sustentar o pensamento dela. A criança ainda não consegue pensar de forma abstrata, apenas com base em proposições e enunciados. Então, por que é importante nós, enquanto gestores e professores, entendermos isso? A criança de quarto e quinto ano ainda é criança. A criança de quarto e quinto ano ainda precisa de objetos concretos, ainda precisa de jogos concretos, ainda precisa participar de situações concretas para depois ela te dar um feedback do que ela está aprendendo. Então, é importante. Por que eu estou fazendo ênfase nisso? Porque a gente sabe que nas turmas de ensino fundamental, terceiro, quarto e quinto ano, o brincar deixa de ser visto como recurso e os materiais concretos quase não existem. Me corrijam se eu estiver mentindo. A maioria dos professores de quarto e quinto ano, eles são resistentes no uso do concreto. E a gente precisa compreender que a criança está numa fase da infância, isso precisa ser respeitado, é um direito dela e isso vai potencializar a aprendizagem. Tá certo? Pode passar. E aí, a partir dos 11, 12 anos, vem o operatório formal, né? O pensamento passa a adquirir maturidade, ou seja, a sua capacidade de raciocínio atinge seu ponto máximo. Isso comparado ao potencial do pensamento adulto. Isso quer dizer que essa fase é definida pela habilidade de engajar-se no raciocínio abstrato. Aqui sim, a criança, através de um enunciado, né, de uma situação hipotética, ela consegue trabalhar o pensamento dela, compreender a situação e resolver um problema. A criança até 11 anos não tem essa condição, tá certo? Cognitivamente, ela não está preparada para isso. Então, a gente precisa levar os nossos professores a terem ciência disso, compreender a seriedade que é trabalhar com quarto e quinto ano sem material concreto, sem situações concretas, só na hipótese, tá certo? As deduções lógicas podem ser feitas sem apoio de objetos concretos. Então, só a partir dos 11 anos. Mas não que a partir dos 11 anos eu não vá oferecer para essa criança situações de jogos e brincadeiras, porque isso é necessário até na vida adulta, tá certo? Pode passar? A gente falta de 7 pessoas aqui na sala, no segundo momento. Ai, ai. Conhecer as etapas de desenvolvimento infantil é primordial para que o educador compreenda as potencialidades, os avanços esperados e a melhor forma de estimular o surgimento de habilidades. Então, se o professor compreende as etapas, ele vai saber, olha, eu estou trabalhando com a criança nessa faixa etária, o potencial de criança dessa faixa etária é esse, as habilidades próprias de uma criança dessa faixa etária é essa, e aí ele vai saber o que estimular, como estimular, o que utilizar e a mapear, gente. Que aí, às vezes, a gente faz diagnóstico, a gente só vê se a criança está lendo e escrevendo. Mas se eu tenho compreensão de como que tem que ser o cognitivo de uma criança naquela fase, eu vou observar outras questões que estão levando a um não desenvolvimento da leitura e da escrita. E que, às vezes, a criança está na faixa etária, que deveria ter um desenvolvimento, um processo cognitivo X, e ela não está. Aí já é o momento do professor buscar ajuda. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Pode passar?
Como a brincadeira e o jogo podem estimular o desenvolvimento infantil? Os 5, aí entra naquilo que a Silvânia falou, olha só. Os 5 primeiros anos da vida humana são marcados por serem uma etapa que irá impactar toda a vida social, afetiva, cognitiva e emocional do indivíduo. Então, o ser humano que eu sou hoje, o ser humano que você é, o seu potencial criativo, a sua capacidade de acreditar em você, os seus medos, os seus bloqueios, são frutos da criança que você foi até os 5 anos de idade. Olha a seriedade que é isso. Então, os primeiros 5 anos, eles são como se fosse o traçado de que vida que você vai ter. Porque tudo vai depender de como você é emocionalmente, socialmente, cognitivamente e afetivamente, não é verdade? A nossa vida, ela está em volta disso. O meu desenvolvimento cognitivo, a capacidade que eu tenho de me destacar na sociedade tem a ver com o meu desenvolvimento cognitivo, tem a ver com a minha capacidade de ser sociável, né, de buscar, de acreditar em mim. As minhas relações têm a ver com a minha capacidade, minha maturidade e meu controle emocional e afetivo. Então, muitas pessoas são frustradas emocionalmente, afetivamente, por conta de bloqueios que foram deixados lá até os 5 anos de idade, que hoje elas não conseguem lidar. Então, o que esse adulto precisa? Ir para terapia. Às vezes as pessoas me perguntam muito. Eu tenho uma filha de 13 anos, as pessoas me perguntam muito, como que você consegue, né, sozinha, criar uma menina que é tão responsável, tão estudiosa, é uma criança que é muito elogiada na escola, é uma menina que me ajuda em casa, que me ajuda com a irmãzinha de 3 anos. E aí eu falo muito, sempre que me perguntam, fala, como que você fez para criar uma adolescente assim? Eu falo, eu não criei uma adolescente, eu criei uma criança. Então, o adolescente que você quer enquanto mãe, você tem que pensar na criança que você vai criar até os 5 anos de idade. Porque lá na adolescência ele vai te mostrar todas as lacunas, todos os problemas que foram deixados ali até os 5 anos. Então, o professor precisa ter essa compreensão, certo? Portanto, criar e oferecer situações positivas de aprendizagem que levem em consideração a ação natural que a brincadeira e o jogo trazem ao desenvolvimento de habilidades de coordenação motora, imaginação, criatividade, além de socialização e compreensão do mundo no qual a criança está inserida, é respeitar e valorizar essa etapa e evitar problemas futuros. A gente fala tanto de partir do que a criança já traz, colocar o aluno como protagonista, e isso, gente, implica respeitar a etapa que ela está, respeitar a forma como ele se expressa e a forma como ele aprende, e nisso, respeitar a necessidade do brincar dentro da escola, dentro da educação, tá certo? Pode passar. O jogo e a brincadeira como instrumento didático, né? Voltado mesmo aqui para a nossa prática. Pode passar, Fábio? Vamos jogar? Vamos jogar? Não ouvi ninguém falar vamos. Vamos jogar, pessoal? Vamos fazer um joguinho? Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos ver quem resolve em 20 segundos. Então, vamos ver quem é que vai encontrar o que eu vou precisar em 20 segundos. Encontrou? Corre e coloca no chat. Tá certo? Fábio vai colocar uma imagem. Vocês vão procurar uma coisa para mim em 20 segundos. Quem encontrar antes, show de bola. Mas o tempo limite que vocês têm é de 20 segundos. 1, 2, 3 e... Pode colocar, Fábio. Encontra diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Encontrou a Luana em 17 segundos. Luana, qual linha e em qual coluna está o diferente? A Andressa, a Luana e a Maurenice encontraram com 17 segundos, mas a Luana encontrou primeiro. Vamos lá. Linha 3. Coluna. Qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linha 3, coluna 9. Parabéns, Luana, que foi a primeira que encontrou, e parabéns aos demais que encontraram antes do prazo.
Então, quem foi a vencedora, pessoal, desse nosso joguinho? A Luana, né? Então, vocês percebem? Olha só. Eu quero que vocês me digam aí qual foi a sensação que vocês sentiram quando eu falei que vocês tinham que encontrar o diferente, que vocês tinham 20 segundos. Com uma palavra, o que vocês sentiram? Vamos lá, gente, no chat, nós só temos mais 30 minutos. A Luana se sentiu pressionada. Ai, Jesus. Quem mais? Ansiedade, Andressa. Quem mais? Quem mais, pessoal? Quem não encontrou ainda, qual a sensação que está tendo? Né? Quem não encontrou depois, quem só viu depois que a gente mostrou? Preocupação, adrenalina, ansiosa, nervosismo, pressão total. E quem só encontrou na hora que a gente falou em que link e coluna que está? Frustração, frustrada. Então, olha só, vocês estão vendo que um joguinho simples, uma coisinha boba, que pode ser uma brincadeira. A partir de que momento isso aqui se tornou um jogo? A partir do momento que eu falei que tinha um prazo e que ia ter um vencedor. Mas eu podia colocar isso aqui para vocês acharem só para se divertirem, não poderia? Mas eu quis gamificar. Então, aí é onde está o pulo do gato de saber o que é brincadeira só para diversão e o que é um jogo realmente com um objetivo. Então, vocês estão percebendo os sentimentos que em 20 segundos eu causei em vocês? De frustração, de pressão, de ansiedade, uma adrenalina, e tudo isso é usado a favor da aprendizagem. Garanto que vocês ficaram muito mais atentos aqui ao que estava acontecendo e o que estava sendo dito, né? Então, isso precisa ser levado para a nossa sala de aula, às vezes como uma quebra no que está sendo trabalhado, às vezes como forma de engajar os alunos naquilo que está sendo falado, né? Então, isso aqui eu trouxe para ilustrar o que eu estava falando para vocês. E a Isabel falou que foi legal. A Jaqueline disse que está querendo causar. Eu não entendi bem, é porque a colega falou que achou antes, Jaqueline. Pode passar, Fábio. Então, combinados entre si, os jogos podem garantir situações significativas de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e social da criança. Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças a vivenciarem regras pré-estabelecidas. Elas aprendem a esperar a sua vez e também a ganhar e perder. Então, aprende a lidar com essa frustração, aprende uma coisa que a gente tem muito, principalmente na área da educação. Quando alguém, não sei se vocês percebem isso, mas parece que a gente tem medo de quem se destaca. O grupo de professores tem medo daquele que é mais falante, daquele que faz, daquele que cria. Então, assim, isso não foi trabalhado lá até os 5 anos de idade. Aprender a aplaudir o coleguinha na hora que ele está se destacando, porque uma hora vai chegar a minha vez. Eu só preciso melhorar, aprender a jogar melhor para ter o meu momento também. Então, isso tudo, gente, a criança aprende até os 5 anos de idade, tá bom? A Jaqueline falou que foi para descontrair. Foi para causar mesmo, Jaqueline, nesse sentido. Pode colocar, pode passar. Então, o que pode ser desenvolvido através do uso dos jogos e das brincadeiras? Auxilia o desenvolvimento cognitivo, aprimora as habilidades físicas, desenvolve coordenação motora. Gente, para que eu vou ficar colocando meu aluno para fazer risquinho, passar em cima de pontilhado, sendo que através de jogos, brincadeiras e materiais concretos eu vou desenvolver isso aqui, engajar melhor o aluno, desenvolver, além da coordenação motora, outras questões cognitivas. Eu vou perder tempo colocando aluno para ficar cobrindo pontilhado, né? Sociabiliza, estimula a criatividade, favorece a imaginação e incentiva a autonomia. Tudo base para o processo de alfabetização e letramento. Concordam comigo? Que eu já falei nos encontros anteriores. Tudo isso é base para ser alfabetizado e letrado. Pode passar. Diante do exposto, agora é com vocês, não me deixem falando sozinha, por favor. Diante do exposto, como utilizar os jogos e as brincadeiras para ajudar o processo de alfabetização e letramento? Diante do que eu disse, como que eu posso usar jogo e brincadeira para ensinar o aluno a ler, a escrever e a se expressar, né, através dos gêneros textuais e a compreender o mundo através da leitura e da escrita?
Vamos lá? Como que eu posso usar isso? Até agora ninguém. Vamos ver quem vai ser o primeiro a colocar aí. Olha o jogo entrando. Quem vai ser o primeiro a falar o que pensa a respeito de utilizar jogos e brincadeiras para ajudar o processo? De como usar isso? De que forma? Como que eu posso fazer isso na minha sala de aula? Em que momento? De que maneira eu posso planejar? Andressa Dias, para alfabetizar. Certo, Andressa, e como que eu posso utilizar isso? Dentro da organização do meu trabalho pedagógico, gente, lembra dos encontros anteriores, através de atividades interativas. Ótimo. E como que eu posso planejar essas atividades? Geralmente eu introduzo o conteúdo, passo uma atividade, depois faço alguma brincadeira ou jogo contextualizado com a atividade. Bacana, a Luana colocou aqui. Ótimo. Nos encontros anteriores, lembra que eu falei com vocês, adaptando o jogo à alfabetização? Ótimo, perfeito. Lembra que eu falei com vocês sobre as formas de organização do trabalho pedagógico? Eu tenho projetos, tenho sequência didática e tenho atividades permanentes. Os jogos, eles entram nas atividades permanentes como forma de impulsionar a alfabetização e o letramento? Ou seja, 2 vezes por semana tem um momento que é de jogos, onde os alunos vão interagir e trabalhar ali com jogos que vão impulsionar a alfabetização e letramento matemático e da língua materna? Sim ou não? Dentro da minha sequência didática, eu posso criar momentos onde o aluno vai ter contato com jogos para aprofundar no conhecimento a respeito daquilo que está sendo trabalhado? Sim ou não? Sim. Dentro das minhas aulas, né, dentro do meu trabalho, eu posso introduzir as aulas, fazer o contrário, em vez de introduzir o conteúdo, eu introduzir com uma brincadeira, estimular e depois ressignificar essa brincadeira, refletir sobre a brincadeira para o aluno perceber o conteúdo? Eu posso? Eu posso. Posso aproveitar os momentos de jogos e brincadeiras para agrupar os meus alunos por nível de desenvolvimento e oferecer para aqueles grupos jogos próprios para as hipóteses nas quais eles estão? Posso ou não? Luana, já fiz isso, usando mímica para explicar verbo. Então, tá vendo que as potencialidades, as possibilidades, elas são inúmeras. Cabe ao professor ter compreensão do que ele quer, entendimento, um objetivo traçado, conhecer bem a sua turma, e o diagnóstico da psicogênese sozinho não vai dar isso. Eu preciso conhecer bem a minha turma, todas as potencialidades, de saber, compreender qual é a etapa de desenvolvimento que a minha turma está, diante do que já foi construído historicamente, e planejar aulas que realmente vão ser efetivas para o alcance dos objetivos. Pode passar? Muito obrigada pela participação. Depois eu dou uma balinha para vocês, tá bom? E aí eu trago aqui alguns joguinhos. Joguinhos bobinhos, gente, que a gente não dá nada por eles, mas que está desenvolvendo habilidades essenciais para o nosso aluno. O primeiro é o jogo dos pontinhos. Quem aí já jogou? Eu amo. A minha filha, pequenininha, já ensinei. A outra de 3 aninhos, já estou tentando mostrar para ela o jogo dos pontinhos, que era uma forma que eu encontrava de passar o tempo com a minha filha mais velha, mas ao mesmo tempo ela foi desenvolvendo estratégia de jogo, ela foi desenvolvendo coordenação motora fina, né? E aí o jogo dos pontinhos, no que consiste? A gente vai fazendo linhas, né? Não sei se alguém aí já jogou, a gente vai colocando risquinhos, unindo um ponto no outro. O primeiro que fecha o quadrinho coloca a letra do nome dele ali dentro, e ao final, quem tiver mais quadrinhos com a letra do nome, vence. Então, a gente está trabalhando tanta coisa aí, gente, tanta coisa, dependendo da faixa etária. Os pequenininhos, a gente está trabalhando coordenação motora, essa estratégia, né, o raciocínio lógico, as letras iniciais. Os maiores, lá na frente, a gente já pode trabalhar área, perímetro, multiplicação, através de um joguinho simples, que é o jogo do pontinho. Um jogo que eu brincava todos os dias e era com caráter de jogo, era gamificado, era o da forca. Na minha turma de alfabetização, todos os dias tinha 20 minutos para o jogo da forca. E aí todo dia eu fazia uma competição, menina contra menino, um grupo contra outro grupo, separava por letra,
fazia vários tipos de separação para gerar competição. Para o processo de alfabetização, gente, isso é excelente. Tem criança que está lá no silábico sem valor, começando a desenvolver. De tanto que está vendo ali todo mundo louco para brincar, ele começa a participar, ele começa a falar a letra. A criança pré-silábica, ele nem sabe que letra que está falando, mas aí ele fala a letra, e aí o professor, às vezes, ele nem tem noção, mas ele chuta uma letra que o professor vai e coloca lá, para ele é uma satisfação imensa. E aí você desenvolve as questões, né, da apropriação do sistema alfabético, né, a base alfabética. Nós temos a brincadeira da adedanha, gente, que as crianças hoje em dia quase não brincam mais, né? E a dedanha desenvolve uma série de coisas que, assim, é em número, né? A gente pode trabalhar classe de palavras, a gente pode trabalhar letras iniciais, a gente pode trabalhar letras finais. E, assim, é infinito. Tudo cabe, tudo depende da intencionalidade que o professor tem. Então, a criança acha que está brincando e, na verdade, ela está desenvolvendo habilidades que estão dentro de um currículo através de um momento lúdico direcionado pelo professor. E aí o professor precisa ter consciência de que ele precisa planejar, acompanhar e avaliar se aquele jogo, se aquela brincadeira realmente levou ao alcance dos objetivos. E não avaliar sozinho. O aluno precisa avaliar também o percurso dele dentro. E aí isso aqui já é lá dentro do WordWall, uma brincadeira de erros, né? Dos erros, dentro do WordWall, que foi um aplicativo que vocês aprenderam a usar no quarto encontro. Então, aí tem 2 imagens e a criança ela vai ter que descobrir se são 3 erros, 5 erros ou 4 erros. Olha as habilidades que estão sendo trabalhadas: discriminação visual, atenção, questões relacionadas à matemática. Oi, Maria das Dores. Tem alguém com o microfone aberto, Fábio. Então, assim, são jogos, são brincadeiras, né? São brincadeiras que eu posso transformar num jogo, eu posso também só trabalhar em caráter de brincadeira e que eu estou ali desenvolvendo muitas habilidades. Tudo vai depender da forma como o professor vai planejar. Pode passar. E o brincar na BNCC? Como que o brincar aparece lá dentro desse documento? O brincar na BNCC é combinado como direito básico e recurso de ampliação da criança. Então, é direito da criança. Negar à criança a possibilidade de brincar, negar à criança esses momentos para brincar, eu estou negando a ela um direito que é básico desse indivíduo. E é um recurso de ampliação da criança, ampliação cognitiva, ampliação emocional, ampliação social. E nos diversos campos de conhecimentos, o brincar surge como abordagem vivencial a ser trabalhada de forma intencional e organizada pelo professor, já que a brincadeira é intercessora de aprendizagens significativas na educação infantil. Isso aí voltado lá para a educação infantil. Então, lá na educação infantil, tudo vai aparecer como brincadeiras e jogos, né? Ela que vai gerar a intenção e direcionar o trabalho. No ensino fundamental, a base fala da experimentação. Então, essa experimentação, ela pode acontecer por meio do brincar, do jogo e da brincadeira. Ao invés do professor dar as respostas prontas, ele propõe questionamentos. O aluno exercita a visão sistêmica, observando o cenário, levanta hipóteses, as testa e comprova ou não a sua hipótese. Dessa forma, o aprendizado se torna interessante, atrativo e lúdico. Então, eu levo primeiro o jogo, coloco essa criança para jogar, para experimentar, né? Para depois ela colher dela as impressões que ela teve, as hipóteses que ela criou diante daquilo e trabalhar o conteúdo e desenvolver as habilidades que eu pretendo. Então, olha só, ainda nessa questão do jogo, isso aqui é um material pedagógico, né? Vocês estão vendo aí direitinho? Material feito com sucata. Isso aqui com um rolo de papel filme, rolo de papel toalha e cartolina. Então, isso aqui é um material didático. Eu posso transformar isso aqui num jogo, pessoal? Isso não é um jogo. É um material didático, concreto. Não é um jogo. Como que eu posso gamificar isso daqui? De que forma que eu posso gamificar esse jogo? Agora é com vocês. Participação. De que forma eu posso gamificar
esse instrumento aqui, esse recurso pedagógico de formar sílabas aqui, por exemplo? Como que eu posso transformar isso num jogo e levar para minha sala de aula? Estou esperando. Nos encontros anteriores, eu sentia que vocês tinham muito para falar e não estava tendo tempo. Eu diminuí um pouco os materiais para dar mais tempo para que vocês participem. E aí a gente vai perder, né? Porque o desenvolvimento vai ser todo com a participação de vocês. Então, olha só, já que ninguém quer se arriscar, eu tenho aqui um brinquedo, né? Um jogo, um instrumento pedagógico, onde eu tenho aqui imagens e eu tenho sílabas que formam os nomes dessas imagens. Como que eu posso gamificar? Eu posso colocar um desse em cada grupinho, em cada duplinha, e dar um tempo para ver quem é que consegue formar determinado nome em um tanto de tempo, em um período de tempo. Eu posso fazer isso com a minha turma? Isso vai estar gamificando o meu instrumento, o meu recurso? Sim ou não? Coloquem no chat, por favor. Sim, sim, sim. Eu posso também oferecer um para cada aluno e ver quem é que consegue montar todas as palavras primeiro? Posso fazer isso? Posso? Posso. Então, assim, são recursos simples que eu posso fazer com sucata e que dentro da minha sala de aula vai ter uma efetividade muito grande. No dia da oficina, vocês vão conhecer alguns desses recursos que eu vou levar para vocês manipularem, né? Dentro da oficina tem uma proposta, um momento onde vocês vão escolher alguns jogos. Então, esse instrumento aqui, a princípio, ele não é um jogo, ele é um brinquedo, né? Que eu posso colocar ali para a criança formar sozinho e tal, mas eu posso gamificar, tornar o processo competitivo, ajudando a criança a trabalhar todas aquelas questões emocionais sociais, o saber perder, o saber ganhar, né? A lidar com a frustração, enfim. E aí eu trago um outro aqui. Espero que agora vocês participem. Vocês sabem me dizer o que é isso aqui? Quem conhece isso aqui? O que é isso? Coloquem no chat, pode abrir o microfone também. E me digam o que é isso aqui. Quem conhece esse recurso simples, 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 mas que tem um poder imenso? Ó. O que é isso, pessoal? Vocês não conhecem esse recurso? Andressa Dias, jogo de palavras. Mas você sabe o nome dele? Preguicinha, gente. É uma preguicinha. Então, no que consiste a preguicinha? Isso aqui é para as crianças em fase de alfabetização, né? Consiste em ir mostrando pedaço por pedaço até a criança ir compreendendo. Então, ela vai desenvolvendo aqui a questão da consciência fonêmica, né? A consciência silábica, e eu vou trabalhando isso através da brincadeira. Então, como que é que se dá esse recurso? Eu vou puxando devagar, primeiro a criança vai falar, né? O que apareceu aqui? E qual é o som dessa letra? Trabalhando com as crianças. E essa aqui? E agora, como que ficou? Então, eu vou puxando de forma bem lenta, causando na criança uma ansiedade, né? Deixando elas com a curiosidade muito aguçada, aqueles sentimentos que vocês sentiram quando vocês procuraram o diferente. E aí, as crianças vão ler a palavra que está escrita. Então, isso aqui depende da fase em que está, o tipo de palavra que eu vou colocar depende da fase em que está. E é um recurso pedagógico concreto para trabalhar na turma de alfabetização. Como que eu posso fazer com que isso aqui se transforme em um jogo? Me dê uma ideia. Alguém abre o microfone e me fala. Como eu posso fazer com que uma preguicinha se transforme em um jogo?
Vou fazer sorteio. Gente, não tem certo e errado. A gente está num bate-papo, trazendo as nossas impressões, as nossas experiências, trazendo um pouco do que a gente compreendeu aqui até agora. Como que eu posso transformar uma preguicinha em um jogo na minha turma? Gamificar isso daqui. Identificar a palavra, né? Escola Municipal Grande Vale. E aí, como que eu posso fazer com que isso se transforme em um jogo? Dividir a sala, a Maurenice colocou, dividir a sala, muito bom, Maurenice, eu divido a sala, né? Pego a preguicinha, divido a minha turma, e aí trabalho com 2 preguicinhas, por exemplo, uma para turma A, uma para turma B. E aí a turma que acertar mais palavras ganha, né? Posso fazer isso. Posso trabalhar de várias formas, posso trabalhar em grupos, e isso, Lurdinha, posso trabalhar com adivinha, nas turmas que as crianças têm mais dificuldade. Então, vocês percebem que de um recurso muito simples que eu faço com a cartolina e com o papel cartão, eu tenho uma riqueza muito grande nas minhas mãos, se eu tiver compreensão de como didatizar isso, de como fazer com que um recurso se torne uma brincadeira ou um jogo, porque se toda vez eu pego a preguicinha, vou lá na frente para todo mundo do mesmo jeito, se torna monótono. Agora, se eu divido a turma em grupos, em 2 grupos, em grupos menores, né? Trabalho, olha, cada dia vai ser o dia de uma pessoa ler a preguicinha. No final da semana, quem tiver acertado mais ganha, é o vencedor. Então, dá para trabalhar muita coisa com uma preguicinha. Então, hoje eu trouxe só esses 2 aqui para mostrar para vocês. São recursos que a gente faz com material reciclável, né? Professor é mestre nisso, e que dá para a gente trabalhar dentro da sala de aula, dentro dos agrupamentos, enfim. Pode passar, Fábio, por favor? E aí, ao mesmo tempo em que eu estou trabalhando a apropriação do sistema de escrita, eu estou trabalhando as questões que são próprias do jogo, né? O desenvolvimento de processos cognitivos que são próprios da ação de jogar e de brincar. Aí, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora nesse momento. A avaliação de vocês dessa vez vai ser um pouco diferente. Não vai ter material em PDF para vocês lerem e responderem um forms. Qual vai ser o processo? Vocês vão escolher um jogo ou uma brincadeira, qualquer uma, onde seja possível estimular a alfabetização e o letramento. Pode ser um recurso didático que vocês vão gamificar, vão transformar num jogo, ou pode ser uma brincadeira mesmo, ou pode ser um jogo mesmo. Vocês vão pegar isso, mas tem que ser possível alfabetizar e letrar através desse jogo ou dessa brincadeira. Vocês vão fazer um planejamento, né, disso, de como que isso pode ser trabalhado, e vão responder um formulário lá no Forms com base no que você pensou. Então, você não precisa estruturar, escrever o planejamento, não. Vocês vão pensar, eu vou escolher tal jogo, porque eu acho que dá para trabalhar alfabetização e letramento com ele. E aí, você vai abrir o Forms e vai escrever lá no Forms, para mim, o jogo que você escolheu, por que você acha que ele desenvolve alfabetização e letramento, quais habilidades que ele está desenvolvendo. E as regras do jogo, como que joga, né? Enfim, se é um jogo, você coloca as regras, se é uma brincadeira, você vai colocar as formas como essa brincadeira vai ser feita. Ficou alguma dúvida com relação a como vai ser feita essa avaliação? Reneide, você está falando, seu microfone está fechado. Abre o microfone. Está fechado ainda. Você consegue abrir o microfone dela, Fábio? Aqui, consegui. Ah, sim, conseguiu? Sim, pode falar. Entendi. Estou entendendo já o que você está falando aí sobre avaliação. Ah, tá. Que ótimo. Então é só escolher um jogo, uma brincadeira. Baixinho. Tá baixinho? Demais, é porque o meu celular não é muito bom. Não, mas é isso mesmo. Repito sim, Andressa. Vocês vão escolher, vão pensar num jogo. Tá bom, que bom. Vocês vão pensar num jogo, tá, Andressa? Ou numa brincadeira,
onde seja por nada, onde seja possível trabalhar, estimular a alfabetização e letramento. Vocês vão pensar nesse jogo. Pensou no jogo? Vocês vão abrir o Forms, tem avaliação, o Fábio vai colocar aí no chat, vai estar lá no card, o link, vão clicar e vão responder algumas perguntas que eu vou fazer lá no Forms. Qual é o nome do jogo da brincadeira? Quais são as regras do jogo, ou como que brinca essa brincadeira? Quais habilidades estão sendo desenvolvidas com esse jogo, com essa brincadeira? E por que você acha que ela dá para trabalhar a alfabetização e letramento? Tá bom? Lembrando que a nossa avaliação do encontro anterior fecha hoje. E aí, a de hoje eu abro depois do nosso encontro. Deu para entender? Que ótimo, bacana. Pode passar o próximo, Fábio? E agora é o momento da gente avaliar o nosso encontro de hoje, tá? Lá no Forms vocês vão avaliar vocês, e aqui nós vamos avaliar o nosso encontro de hoje, o conteúdo que foi passado, a forma como foi passada, se vocês compreenderam ou não. Hoje não é no chat. No encontro anterior vocês escreveram no chat. Se quiser escrever no chat também pode escrever, mas tem um link onde vocês vão clicar e vão fazer uma escala de menor ou maior aproveitamento. O Fábio vai colocar agora no chat, vocês vão clicar e vão mover a setinha numa escala. Se deu para vocês compreenderem bastante, coloca lá no 10. Então, é de 0 a 10, que nota vocês dão para o nosso encontro de hoje? Podem clicar aí e responder, por favor. E eu espero que todo mundo participe, porque na outra só 3 participaram, né, gente? Foi maldade. Pode não. Cliquem no link que está aí no chat e cliquem, né? Nós temos aí, em uma escala de 0 a 10, em uma escala de 0 a 10, que nota você daria ao nosso encontro de hoje? Não é da sua aprendizagem, o quanto você aprendeu, mas o tema, né? Como foi passado o tema, a relevância desse tema para a sua prática docente, para a prática docente dos seus professores. Então, nós temos ali, acho que não conseguiu enviar. Ó, a chamada está quase acabando. Se você clicar, responder, ele já vai direto, tá? Não me acrescentou em nada e foi excelente. Né? Se quem acha que não acrescentou em nada, coloca lá no 0. Quem acha que foi bom, que vai servir para a prática pedagógica, trouxe um tema que é importante o grupo de professores terem essa ciência, terem essa compreensão, aí coloca aí a nota até onde acha que é cabível, tá bom? Temas relevantes. Ótimo, nós temos aí 7.9. Ok. E aí, naquilo que vocês acham que não foi produtivo, escrevam no chat. Por que vocês acham que não foi tão produtivo quanto vocês esperavam, enfim. Certo? Aí no chat vocês coloquem, né, as impressões do que foi muito produtivo, do porquê que não foi tão produtivo, enfim, que é uma avaliação que a gente faz para a gente melhorar os próximos encontros, né? Porque a gente está sempre com foco em entregar o melhor, em estimular da melhor forma, em trazer temas que realmente vão impactar esse processo de alfabetização e letramento. E a gente percebeu que o brincar e o jogar dentro do processo de alfabetização, ele é essencial, tanto pela etapa na qual a criança está passando, quanto pelo valor cultural que o jogo traz, né, e ser forma de expressão e uma necessidade, um direito das crianças. Eu adoro aprender e relembrar aquilo que ajuda no processo de alfabetização, é muito válido. Ótimo, é isso mesmo. Então, a gente está aqui trazendo assunto que muitas vezes, gostou da preguicinha, Lurdinha? É muito legal. E é muito simples de fazer, né? Você deixa a abertura dos dois lados, mostrar aqui para vocês. Deixa a abertura dos dois lados. Faz as plaquinhas, ó, em papel cartão, porque o papel cartão é mais durinho, você vai estar sempre movimentando, e aí você vai trabalhar isso aqui da forma como você quiser. Se você quer trabalhar só a letra inicial, mostra a letra inicial para as crianças reconhecerem
com o desenho aqui, né, lá para os pré-silábicos, vem com a letra inicial, puxou, eles têm que saber que letra é aquela, e aí depois você puxa a preguicinha toda, eles vão ver a palavra e se realmente é de acordo com o desenho. Então, tem várias formas. No dia da oficina, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses instrumentos, tá bom? No mais, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje eu senti que vocês não estavam tão participativos, tão ativos como nos encontros anteriores, e eu sinto falta disso. Espero que no nosso próximo encontro vocês estejam aí mais ativos para a gente ter um momento, um rendimento maior, porque quanto mais pessoas participam, mais conhecimentos são agregados. E aí a gente encerra por hoje. Vocês não estão muito falando, se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, o momento agora é de vocês. Colocar o link da formação um dia antes, eu acredito que sim. Eu vou falar com o Fábio, eu acredito que sim. Mas eu acho que ele colocou ontem mesmo, não foi, Fábio, o link? Foi ontem que você me encaminhou? Não, foi a da atual, mas todos os links estão naquele card lá, né? Que a gente coloca no grupo, a gente compartilha nos grupos também, né? Ah, sim. Ah, tá. Então, pessoal, aí no chat está o link da avaliação, que é o que vocês vão fazer com base no jogo, brincadeira que vocês pensarem, tá? A frequência. Eu estou lá no grupo do Telegram, se precisarem de mim, para a gente poder tirar dúvidas, dar ideias, sugestões, para a gente poder potencializar aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone e falar? Magda, Oi, Andressa. eu perguntei porque, assim, eu estou como coordenadora, então, às vezes, a gente tem que dispensar o professor e aí fica muito difícil a gente dispensar no mesmo dia. E aí, quando coloca o link, e aí a gente não tem como, o professor já está na escola. Como é na quarta e na quinta que eles têm que estar na escola, aí fica difícil, entendeu? O link? Você está falando o link da formação. Da formação. Se colocar no mesmo dia, como é que eu vou dispensar o professor se ele já está na escola? Ah, não, mas as nossas formações por isso que eu tô pedindo já estão marcadas toda quarta-feira, só não teve naquela após o feriado. Então, quarta-feira que vem tem formação, tá? Então tá. Na quarta-feira Tá que vem já entendi tem, agora. tá bom? Mais alguém quer Tá abrir o bom, microfone obrigada. e falar? Ninguém? Então, hoje a nota do nosso encontro foi de 8,2, né? Com um índice bom, mas não conseguimos alcançar tudo que gostaríamos. Então, no próximo, a gente faz uma retomada. Se vocês quiserem depois mandar as dúvidas que ficaram, as inconcordâncias, enfim, podem mandar no grupo do Telegram que a gente vai trocando. E não deixem de fazer avaliação, pessoal, porque o certificado de vocês é de 120 horas, mas ele é de frequência e de rendimento. O rendimento é tanto na participação de vocês aqui, quanto na realização da avaliação lá do Forms, tá certo? Então, no mais, muito obrigada. Muito feliz de estar com vocês mais um dia. Na quarta-feira que vem a gente se encontra aqui no mesmo horário, às 9 horas. Não deixem de participar. O tema vocês vão saber um dia antes, mais ou menos, que é quando solta o cardzinho, né? Com o tema e a data certinha. Mas na quarta-feira que vem a gente tem encontro novamente, tá certo? Muito obrigada. Desculpa se ficou algo a desejar, se não foi o aprofundamento que vocês gostariam. E espero que esse tema de hoje, a abordagem de hoje, faça, né, impacte positivamente o fazer pedagógico do professor de vocês lá na sala de aula, tá certo? Que esse é o objetivo de tudo, alcançar os nossos alunos. Beijo, muito obrigada e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.